Fala galera, meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo, escritor. Hoje tá difícil de gravar aqui, hein? Já teve protesto, teve gente assoviando, já teve de tudo aqui. Mas eu não vou desistir, eu vou persistir aí na minha missão de gravar esse vídeo, porque hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é por que a gente precisa de mais psicólogos negros no Brasil, principalmente, ok? Eu vou explicar por quê e de onde que eu tirei essa ideia maluca. Vamos ver direitinho esse vídeo até o final que você vai entender. Ok, gente, como eu já disse, sou psicólogo, professor, escritor. Eu trabalho basicamente com psicologia nas políticas públicas e eu trabalho com casos de alta complexidade, que são os casos assim mais graves, casos de violação de direito, casos como, por exemplo, de crianças vítimas de violência. Eu sempre vejo uma discussão, sobre representatividade quando a gente fala de psicologia preta. Nesse canal, como vocês podem perceber, a gente fala bastante de psicologia preta por aqui. Aliás, eu tenho um vídeo aqui muito importante para vocês, ele deve aparecer aqui em cima, falando sobre... Não, é do outro lado, deve aparecer aqui em cima. É um vídeo onde eu explico o que é psicologia preta e os vários conceitos que abrangem essa temática aí bem polêmica. Se você quer saber mais sobre psicologia preta em geral, assiste esse vídeo. Então, a gente tem um recorte que é muito interessante a gente fazer sobre a psicologia preta, gente, que a psicologia preta não é uma psicologia separada da psicologia com P maiúsculo, vamos colocar assim, que seria a psicologia que trata a mente humana como um todo. Ela não é separada, ela é uma parte apenas especializada em pensar os fenômenos que adoecem a população negra, especificamente. Muitas das vezes, eu sou questionado no seguinte, quando eu falo que a gente precisa de mais psicólogos negros. Thiago, mas faz diferença um psicólogo ser negro ou ele ser de qualquer outra etnia para atender uma pessoa? Eu vou falar para vocês que a resposta é complexa e que depende. Aqui no YouTube, principalmente, nas redes sociais, a gente acaba tendo essa tendência de procurar uma resposta simples para questões complexas, e isso não é científico a maioria das vezes, porque perguntas complexas demandam respostas complexas. E por que eu falo que depende? Porque tem muitas visões sobre isso. A psicologia, ela diz, se você for olhar de um ponto de vista generalista, independente do psicólogo ser deficiente, ser uma pessoa com deficiência, ser negra, ser parda, ser branca, ser loira do olho azul, isso não deveria definir a competência dessa pessoa. Mas aí, quando a gente fala de representatividade, a história já muda. Por quê? Porque quando a gente fala de representatividade, a gente está falando de um fenômeno que muitas das vezes ele vem acrescentar o senso de autoafirmação, principalmente da parte narcísica da psicologia daquela pessoa. Então, por exemplo, quando você assiste um filme de super-herói em que o protagonista é um homem loiro dos olhos azuis, um homem loiro dos olhos azuis, uma menina negra, por exemplo, que esteja assistindo aquele filme, apesar de gostar muito da ação, apesar de gostar muito dos efeitos especiais da história, enfim, ela talvez não se sinta representada e ela pense que talvez ela não possa ser associada a uma figura de poder que está ali representada naquele filme, naquela história em quadrinhos, seja o que for. Para a competência do psicólogo, como eu já disse, não interessa a etnia do psicólogo, se ele vem de determinada cultura ou não. O que interessa é o que o psicólogo estudou para fazer, a competência técnica científica que ele tem para executar aquela terapia, ou seja lá qual tipo de intervenção que aquele psicólogo esteja fazendo. Mas, quando a gente fala de ensino superior, a representatividade já é baixa, quando a gente fala de população negra. Levando o meu caso pessoal, lembrando, sempre fazendo esse parênteses que experiência pessoal não é ciência, eu só tô dando um exemplo. No começo, que geralmente aqui no Brasil, principalmente faculdade particular, que foi o que eu fiz, as turmas começam muito cheias e terminam muito vazias, porque nem todas as pessoas têm condições de bancar a faculdade, muitas trabalham e tudo mais, tem que trabalhar, sustentar a família. Então, as turmas geralmente, um fenômeno que eu vejo é que a gente vê os cursos começarem com turmas cheias e terminarem com turmas mais esvaziadas. E quando a minha turma começou, a gente tinha 40, 50 alunos, dá pra contar no dedo a quantidade de pessoas negras que tinham. Isso é um fenômeno que já foi estudado, tem um artigo científico sobre isso e tudo mais. E quando se formou, que eu me lembre, da turma que eu me formei, pessoa negra, acho que eram 1 ou 2 de 10. Era uma coisa assim, bem complexa mesmo. A etnia do psicólogo não interfere na capacidade dele de intervenção, mas interfere na capacidade de acolhimento desse psicólogo. Por quê? Nós temos, em psicologia preta, mais especificamente, o acolhimento dessa fala de trauma
relacionada a racismo. Então, quando você vem falar, mesmo que não seja uma experiência traumática, mesmo que seja apenas uma experiência negativa, como é que você vai falar de racismo com uma pessoa branca? Você vai colocar como em posição de transferência, ou seja lá qual de rapport, qual seja a abordagem que você siga aí, você vai colocar uma pessoa numa posição de poder para lidar, para te curar em relação ao racismo. Muitas das vezes as pessoas podem até falar assim, não, mas justamente o racismo ele é causado por pessoas que não são negras, então nada mais justo que uma pessoa não negra para ajudar aquela pessoa a superar aquele trauma, mostrar que a sociedade não é bem assim e tudo mais. Só, gente, que infelizmente a nossa sociedade é assim. Então a gente tem uma sociedade que realmente é complexa. E muitas das vezes essa pessoa não vai ter, a pessoa que eu tô falando, o paciente, cliente, o analisando que vai chegar no consultório daquele psicólogo, ele pode ter uma resistência maior, entendeu? Porque a nossa sociedade, infelizmente, não é legal. A gente tem um racismo no Brasil que é muito ruim, muito perverso mesmo, muito negativo. E tem uma pessoa, não que essa pessoa seja mesmo menos competente, gente, frisando isso. Não é que a pessoa uma pessoa branca, uma pessoa não negra, seja menos competente para lidar com o racismo do que outro psicólogo, mas a pessoa negra ela tem mais chance de fazer com que a pessoa que é vítima de racismo ou vítima de qualquer experiência negativa envolvendo racismo se sinta mais acolhida. E tem outras questões também, né? Isso também é discutido, né, em casos de violência contra a mulher, isso também é discutido em casos de violência contra a criança, que geralmente é cometida na maioria das vezes por homens. Então é uma discussão que é válida, é uma discussão que existe dentro da academia de psicologia. Então por que a gente não pode aplicar isso para a racialidade também? Mas a questão mais forte que eu vejo na necessidade de ter mais psicólogos negros é por conta dessa questão da representatividade, né? Você vê mais profissionais de saúde negros, porque se a maioria da população é negra, a maioria da população efetiva no Brasil é negra, por que nós temos tão poucos profissionais de saúde, profissionais de psicologia negros? O que está acontecendo aí? Alguma coisa está se perdendo nesse caminho aí entre o estudo e a formação, ou até mesmo o acesso ao estudo, né? Que tem que ser corrigido. Então é por isso que eu acredito que nós precisamos de mais psicólogos negros, né? E eu agradeço que você tenha assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa um joinha. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal e assina o sininho, que eu não tenho data para publicar vídeo aqui, eu publico quando dá na minha cabeça. Então, se você clicar no sininho, você vai receber uma notificação toda vez que eu publicar um vídeo, beleza? Então, obrigado por assistir até aqui. Tchau!